Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Estamos dando continuidade, então, à nossa disciplina de Matemática 3, com as atividades pedagógicas não presenciais. E hoje, no início de uma sequência de 3 vídeos, né, nós vamos dar início aí ao conteúdo de geometria espacial, tá certo? Esse primeiro vídeo vai tratar de uma introdução e mais de uma parte teórica, que vai ajudar vocês a resolverem alguns exercícios da nossa lista 5, a nossa LR5, perfeito? Então, vamos lá. Algumas primeiras ideias, pessoal. É importante dizer que nós vamos começar agora, então, o estudo dos sólidos geométricos. Nós estamos saindo do mundo das duas dimensões, lá da geometria plana, que a gente estava estudando até então, na verdade, mais como uma revisão, né? E indo para o mundo das 3 dimensões, da geometria espacial agora, tá? É um assunto bastante conhecido de vocês já nos cursos técnicos, porque vocês lidam com essas figuras espaciais em 3 dimensões. Então, aqui eu trouxe algumas dessas figuras, né? Quando a gente tem aula presencial, eu levo todas essas figuras com os sólidos realmente em sala de aula, né? A gente faz, inclusive, alguns experimentos e tudo mais, mas aqui eu vou mostrar simplesmente a representação delas, tá? Então, nós temos aí, né, a pirâmide, aquele outro corpo ali que é o cilindro, conhecido por vocês, o cone, né? Temos aí uma outra pirâmide, que é o que a gente chama de pirâmide oblíqua, né? Ela é um pouco inclinada, assim, para o lado, né? Temos aí um prisma triangular, que é aquela caixinha de Toblerone, né, do chocolate Toblerone. Temos aí um conjunto de 2 troncos de cone, né? Essas figuras aí são chamadas troncos de cone. Isso tudo a gente vai ver em detalhes ao longo da disciplina, tá, pessoal? Mas esses troncos de cone que eu comentei aí, eles compõem essa forma de bolo, né? Bastante utilizada, enfim, na culinária, né? E aí uma esfera, né, com uma parte dela destacada, que seria a cunha esférica e tudo mais. São todas figuras, então, tridimensionais, que são sólidos geométricos, objeto do nosso estudo agora, nesse momento da disciplina, tá? O importante de vocês perceberem é que esses sólidos já estão divididos aí em 2 grupos, que eu vou chamar aqui de poliedros e corpos redondos. A principal diferença entre eles é que os poliedros, eles são compostos por superfícies planas, né? Basicamente por polígonos, certo? Que são as figuras planas que nós estávamos trabalhando anteriormente. Já os corpos redondos, eles são compostos por superfícies curvas. Por isso, inclusive, são chamados de sólidos de revolução, tá? Nós vamos nos ater aqui mais aos poliedros e tentar detalhar um pouco mais essa definição ainda muito genérica, muito superficial que eu dei, tá? Essa definição de corpos redondos, que são sólidos geométricos compostos por superfícies curvas, também é uma definição bastante genérica e ainda pouco rigorosa. Quando for o momento de estudarmos os corpos redondos, a gente vai, de fato, trabalhar a definição mais precisa e mais rigorosa, tá? Muito bem, pessoal, então o nosso objetivo aqui é iniciar o estudo dos poliedros nesse primeiro momento, tá? Com uma definição um pouquinho mais rigorosa. Poliedro, então, pela definição, é uma reunião de um número finito de polígonos planos, certo? De um número finito de polígonos planos. Polígonos planos nós estudamos em geometria plana, né? E um número finito, então, 5, 6, 7, 8 polígonos planos, que são chamados de faces do poliedro, tá? Nessa reunião, algumas questões devem ser satisfeitas. Cada lado de um desses polígonos, desculpe, é também lado de apenas um outro polígono, certo? Então, você tem o lado lá de um quadrado, que é também lado de um triângulo, de um outro triângulo. E eles estão ali encostados um no outro, né? Esse lado do polígono é chamado de aresta do poliedro. Além disso, a intersecção de 2 faces, de 2 polígonos, é um lado, como eu comentei agora, né, do polígono, que é chamado de aresta, ou um vértice, então eles se encostam também num pontinho lá, que se chama vértice, ou é vazia a intersecção entre 2 faces desse sólido geométrico, chamado poliedro.
E, em último lugar, é sempre possível ir de um ponto de uma face do polígono a um outro ponto de uma outra face sem passar pelo vértice, pela pontinha. Se essas três condições são satisfeitas, temos então um poliedro. Aqui nós temos um exemplo, portanto, de poliedro, de um sólido geométrico em que essas três condições são satisfeitas. Tá? É um poliedro aí que tem os vértices, né? Os pontinhos, que são, na verdade, encontros entre arestas, entre as linhas, né? Os pontos são A, B, C, D, E, F, G, H. Tá? É importante a gente definir também alguns elementos desse sólido geométrico chamado poliedro. Então, nós temos aí, por exemplo, as faces, que são, nesse caso, quadriláteros, né? Retângulos ou quadrados, talvez. E também nós temos alguns trapézios, né? Desenhados aí no estilo clássico, né? Então, são as faces ABCD, né? Que está embaixo ali, que daria para a gente dizer, a base maior desse poliedro. ADEH seria aquela face lateral, né? EFGH, enfim, várias faces aí. Para ser mais preciso, nós teríamos 6 faces, né? As arestas, então, que são as linhas AB, BC, CD, DA e assim por diante, né? Tem várias arestas aí, inclusive nós temos as arestas AE, BF também, né? Que elas estão inclinadas assim, elas até nem aparecem aqui nesse slide, mas também são arestas, né? Os vértices, né, que eu já havia comentado, que são os pontinhos, tá? Então, são esses os elementos, voltando aqui um pouquinho, faces, arestas e vértices que todo poliedro tem. Seguindo adiante, classificação, então, dos nossos poliedros. Existem 2 critérios para classificarmos poliedros, gente. Primeiro critério, número de faces. Muito fácil. Se um poliedro tiver 4 faces, ele vai ser chamado tetraedro. Edro significa face. Então, aí um exemplo de um tetraedro. Ah, Lucas, mas essa não é a pirâmide? Uma pirâmide de base triangular? Sim, também é uma pirâmide de base triangular. Também pode ser chamada assim. Mas, segundo essa classificação, é um tetraedro. Pentaedro, poliedro de 5 faces, está aí. Outro exemplo de pirâmide. Ele tem uma face embaixo e 4 faces laterais. E aí teríamos o hexaedro, né? Com 6 faces, hexa 6, edro faces, né? Teríamos ali um exemplo de um hexaedro, que também pode ser chamado paralelepípedo, né? Ou, se as faces forem congruentes, cubo, perfeito? Mas, segundo essa classificação, ele se chama hexaedro. O heptaedro, 7 faces, o octaedro, 8 faces, e assim sucessivamente. Beleza, gente? Segundo critério de classificação dos poliedros é a convexidade. Isso também apareceu lá nos polígonos, né? Um poliedro ele vai ser convexo se ele for mais ou menos nesse estilo aí, tá? Vocês já vão entender o que é esse estilo. Aí nós temos um poliedro, né, composto por 6 faces laterais, uma face superior e uma face inferior, né? Nós temos aí, então, 8 faces para esse poliedro. Ele é não convexo quando ele é assim. Quando é possível você selecionar um ponto de uma face e um ponto de outra face, traçar um segmento de reta entre eles, e esse segmento de reta ficar fora do poliedro, como acontece no segundo poliedro que eu mostrei. Aí ele vai ser chamado não convexo. Quando não é possível fazer isso, chamo de poliedro convexo, tá? Essa é uma definição também ainda não tão rigorosa, mas que nos ajuda a compreender esse segundo critério de classificação dos poliedros. Seguimos, pessoal, teorema de Euler ou de Euler. Muito importante, esse talvez seja o principal teorema dessa parte inicial. Em qualquer poliedro convexo, portanto, a partir de agora, somente estudaremos os convexos, tá, pessoal? Em alguns casos muito específicos, vamos estudar os não convexos. O número de vértices, acrescido do número de faces, é igual ao número de arestas mais 2. Portanto, essa equação é válida. V mais F igual a A mais 2.
número de vértices mais número de faces, igual ao número de arestas mais 2. Vamos pegar aquele exemplo que eu tinha dado anteriormente, para a gente ver como isso é verificado. Esse poliedro, que como a gente viu anteriormente, tinha 6 faces, né? A gente comentou lá em alguns slides anteriores, ele tem 8 vértices, 4 embaixo e 4 em cima, 6 faces, como eu já havia comentado, e ele tem 12 arestas, se vocês observarem bem. 4 arestas na parte de baixo, 4 arestas na parte de cima e 4 arestas que estão inclinadas, totalizando 12. 4 vezes 3, 12. Colocando lá na nossa equação, no teorema de Euler, 8 mais 6, vértices mais faces, que dá 14, né? É igual a mais 2, 12 mais 2, que também dá 14. Isso vale para qualquer poliedro convexo. O nosso amigo matemático Euler, ou Euler, deduziu esse teorema, tá certo? E descobriu pela primeira vez essa característica ou essa propriedade encontrada na natureza em todos os poliedros convexos. Poliedros de Platão. O que é um poliedro de Platão? É aquele poliedro em que cada face tem o mesmo número de arestas. E isso, obviamente, não acontece em todos os poliedros, certo? Então, o poliedro que só tem quadriláteros nas suas faces, ou só tem triângulos nas suas faces, ou só tem pentágonos nas suas faces, muito cuidado com essa diferença, né? Essas palavras que eu falei agora dizem respeito a figuras planas que estão nas faces dos poliedros, né? Então, se ele só tiver o mesmo polígono nas suas faces, ele pode ser chamado de poliedro de Platão. Essa é uma das condições. Segunda condição, cada vértice tem o mesmo número de arestas partindo dele. Então, de um pontinho, saem somente 3 arestas, por exemplo. Ou de um pontinho, de um biquinho daqueles, partem somente 5 arestas. E isso vale para todos os biquinhos, todos os vértices do poliedro. Se essa condição for satisfeita, ele também é chamado poliedro de Platão. E, em terceiro lugar, obedece à relação de Euler, D mais F igual a 2. Se essas 3 condições forem satisfeitas, ele pode ser denominado, então, poliedro de Platão. Existem apenas 5 conjuntos de poliedros de Platão. Beleza, gente? 5 conjuntos de poliedros de Platão, que estão aí. Os tetraedros, os hexaedros, os octaedros, os dodecaedros e os icosaedros, certo? E são figuras bastante específicas com esse número de faces. Vamos ver lá, então. O tetraedro, que é o poliedro de 4 faces. Ele é um poliedro de Platão, porque satisfaz essas 3 condições. O hexaedro, assim desenhado, certo? Existem outros hexaedros, como, por exemplo, uma pirâmide com a base pentagonal, né? Também é chamada hexaedro, mas não é dessa que eu estou falando. Estou falando desse hexaedro, conhecido popularmente como paralelepípedo, 6 faces. Esse também é um poliedro de Platão. O nosso octaedro, 8 faces, esse balãozinho de festa junina. Repare que as 8 faces são triângulos, são todas congruentes, certo? Nesse caso, né? Como está desenhado aí. Dodecaedro é o poliedro com 12 faces pentagonais. E o icosaedro, ico significa 20, é o poliedro com 20 faces, todas elas triangulares. Temos esses sólidos lá no nosso campus, eu levo eles para a sala, inclusive, quando a gente trabalha isso tudo. Esses 5 grupos de poliedros formam, então, o nosso TOD, certo? TOD, tetraedro, H de hexaedro, O de octaedro, D de dodecaedro e I de icosaedro, para vocês não esquecerem mais. Poliedros regulares. Quase no finalzinho, pessoal. O que é um poliedro regular? É um poliedro convexo que satisfaz essas 2 condições. Todas as faces são polígonos regulares e congruentes entre si. Não basta ser polígonos regulares, todos têm que ser o mesmo polígono regular,
todos congruentes entre si, com as mesmas exatas medidas. Perfeito? Isso não acontecia com alguns poliedros de Platão, não é? Que eu mostrei ali. Por exemplo, o balãozinho de festa junina, nós não tínhamos triângulos equiláteros, triângulos regulares, naquele desenho que eu fiz. Segunda condição, todos os ângulos poliédricos são regulares e congruentes entre si. Essa é uma questão bastante específica, não vou ter tempo de detalhar aqui, certo? Quem quiser pode depois me fazer algum questionamento, entrar em contato, que explica o que são os ângulos poliédricos. Muito bem, o fato é, gente, que essas condições podem ser satisfeitas em todos os poliedros de Platão. Por isso que todo poliedro de regular é também de Platão. Só existem poliedros regulares se ele for um tetraedro, um hexaedro, um octaedro, um dodecaedro ou um icosaedro, que são aqueles 5 lá de Platão, certo? Porém, por outro lado, nem todo poliedro de Platão, que foram os do slide anterior, é regular. Tá? Nem todos os poliedros de Platão são regulares. Portanto, o poliedro pode ser de Platão, mas não ter polígonos regulares. Tá? Ter, por exemplo, triângulos que não são equiláteros, ou até mesmo o hexaedro que eu mostrei anteriormente, na verdade, o paralelepípedo que eu mostrei anteriormente, tinha um retângulo lá na face, que não é um polígono regular. Portanto, aquele hexaedro desenhado é um poliedro de Platão, mas não é um poliedro regular. Todo poliedro regular é de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular. Por último, gostaria muito que vocês tivessem sempre em mãos essa tabelinha, ela ajuda bastante a resolver alguns exercícios e vocês a lembrarem aí dessas características, tá? Comecem sempre pela coluna do meio, a coluna de faces. Eu tenho aqui exatamente o TOD, tá? Para vocês não esquecerem que o tetraedro tem 4 faces e são triangulares. O hexaedro regular, aqui eu só estou falando dos poliedros regulares agora, tá, gente? O hexaedro regular tem 6 faces e são todas quadrados, porque as faces precisam ser polígonos regulares. O octaedro regular tem 8 faces, estou falando da coluna do meio inicialmente, que são triângulos equiláteros. O dodecaedro regular tem 12 faces, que são pentágonos regulares. Bonitinho, todos com a mesma medida dos lados. E o icosaedro regular tem 20 faces, que são triângulos equiláteros também. Beleza? Aí agora vamos para a coluna dos vértices, a coluna anterior ali, né? Se vocês observarem bem na figura, o nosso tetraedro tem 4 vértices, 4 biquinhos. O hexaedro tem 8 biquinhos, tem 4 embaixo e 4 em cima. O octaedro regular tem 6 vértices, 1 embaixo, 1 em cima do balãozinho de festa junina e 4 dos lados, 6. O dodecaedro regular, a gente conta quando leva o sólido lá para a sala de aula, tem 20 vértices. E o icosaedro regular tem 12 vértices. Como que eu deduzo a coluna do A? Basta jogar na relação de Euler, gente. V mais F igual a A mais 2. E aí você deduz a última coluna, que são 6 para o tetraedro, 12 para o hexaedro, 8 para o octaedro, 30 e 30 para os últimos 2. Beleza? Aqui finalizamos, então, essa primeira aula, uma aula que tratou da parte teórica de poliedros. Volto na sequência com uma segunda aula somente com exercícios dessa parte introdutória de poliedros. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Fico à disposição para dúvidas, sugestões e para a resolução também das listas de exercícios, caso vocês tenham alguma dificuldade. Um grande abraço e até a próxima.